fechando os nossos olhos, nos ligando com o divino amigo Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, amigo amoroso, a Ti nos entregamos. Estamos unidos e reunidos em Teu santo nome, no desejo de aprender. Ajuda-nos, ó Jesus, a vivenciar os Teus ensinamentos, melhorando assim os nossos sentimentos, nos iluminando interiormente, orando mais e nos ligando contigo, Jesus. Envolve-nos na Tua luz maior. Abençoa cada um, Jesus amado, que aqui vem buscar o socorro, a assistência, o amparo dos Teus mensageiros. Abençoa nossa casa de oração e trabalho. Abençoa nossa irmã Amália, Jesus, que vai usar a palavra. A luz e o Teu amor maior lhe envolva, divino amigo Jesus. E saiamos daqui fortalecidos, renovados, um desejo de luz, de renovação maior. Envolve o planeta Terra, Senhor, toda a humanidade, na carne ou fora dela. A Tua luz, o Teu amor, a Tua proteção, seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Em seguida, vamos entregar a Amália para ela nos falar sobre não acrediteis em todos os espíritos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração da gente e nos nossos pensamentos. E boa tarde. Maravilha, chuvinha gostosa, dá um soninho, uma preguicinha, mas não vamos preguiçar aqui não, né? A gente tem que trabalhar. A gente tem que estar ativo, né, para as coisas. Principalmente para esse tema de hoje, né? O Toscano está ali encafifado, como diz a história, né? Porque dentro de uma casa espírita a gente fala, não acrediteis em todos os espíritos. Mas isso não é novidade da doutrina espírita, né? Esse foi algo, uma recomendação de João na sua primeira epístola, né? Eu até copiei o trechinho para que a gente depois não diga, ei, está falando coisas que não existem, né? Mas que existe. Eu poderia até estar com um livro aqui, mas eu prefiro anotar. Ele, sim, ó, caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Não é interessante? Isso é João falando lá naquela época, na época que ele escreveu, mais de 70 anos depois do desencarne de Jesus, naquela cruz, naquele madeiro. Então, é uma recomendação feita já lá no Novo Testamento. A doutrina espírita nos chegou através do Livro dos Espíritos, que fizemos agora, quinta-feira, né, passada, 106 anos, 156 anos, retificando, do lançamento desse livro, do Livro dos Espíritos, que é o livro principal da codificação da doutrina espírita. Eu digo principal porque ele realmente reúne todo o básico do conhecimento filosófico, científico e conotações que dá a conotação ético-religioso que a gente bota como religião. Mas veja bem, essa recomendação de João, ela tem fundamentos. Por quê? Porque da mesma forma que a gente não deve acreditar em toda a história, não é? Toda história que se conta, às vezes é verdadeira? Não é. Tem história com H. História que começa com H. A história que começa com H é a história realmente, o acontecimento que é relatado ali. Então, é história. A história, né, já é o quê? É aquilo que se conta que não se tem como provar que aconteceu. Então, pode ser verdade e pode ser mentira. E aí,
Com o advento da doutrina espírita, esse trecho da Epístola de João vai se tornar bem clara. Porque é claro que as religiões que estão aí, que a gente chama de grandes tradições, e a primordial que a gente viveu e vivenciou, e alguns de vocês ainda vivenciam, que é a Igreja de Roma, que a gente chama de Igreja Católica. Veja bem, claro que eles não tiveram e não quiseram esclarecer esse ponto da Epístola de João para ninguém. Por quê? Porque se eles fossem explicar, eles teriam que admitir que existia espíritos. E se eles tivessem que passar e dizer, olha, essa Epístola de João, se João está dizendo, não acrediteis em todos os espíritos, João estava afirmando que existia o quê? Comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, para explicar, a Igreja de Roma explicar isso, ela teria que admitir duas coisas, que existia espírito e que existia a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material. Então, ela fechou a boca, não falou, não explicou. E quando alguém vai falar assim, a gente ainda fica, muitas vezes, que história é essa? Quer dizer que os espíritos são mentirosos? Vocês sabem que nem todo mundo fala a verdade, não é? Nós somos o quê? Vamos só raciocinar. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, a gente ir raciocinando junto. Nós, seres humanos, estamos sempre falando a verdade? Estamos? Sim ou não? Não. Quando alguém fala a verdade, quando alguém sempre prima de falar a verdade, ela é logo excluída. Por quê? Porque as pessoas não têm este costume ético em suas vidas. Não é prática ética, ou seja, diária, de relacionamento dela com o outro. Não é? Não é assim? Incomoda. A verdade incomoda. Então, veja bem. Se nós, aqui, vamos dizer, esse mundinho aqui nosso, esse universo nosso, desse auditório da União Espírita, Deus, Amor e Caridade, não estamos falando sempre a verdade, nós somos o quê? Somos o quê? Sim, mas nós somos o quê? Somos esse corpo de carne? Não, nós somos espíritos, só que encarnados, ocupando um corpo material. E esses espíritos que João fala aqui, pode ter também esses dois sentidos. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Por quê? Porque ele diz que os profetas, como os profetas falam aquilo que eles escutam do mundo espiritual, ou seja, eles fazem a ponte, poderia o espírito que estava dando a comunicação de um fato ou de uma ordem estar mentindo, ou o médium que estava fazendo a ponte poderia também mentir. Então, os dois espíritos poderiam estar mentindo, o encarnado e o desencarnado, não é? Mas nós vamos falar aqui do desencarnado, né? Vamos ficar mais fixo no desencarnado. Por quê? Porque Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro que foi, eu não lembro aqui se foi o segundo, acho que foi o segundo livro lançado ou foi o terceiro, que é o livro dos médiuns. Fala assim, o livro dos médiuns, mas ele não é só para os médiuns ler, é para todas aquelas pessoas que adentram a doutrina espírita e que gostam de estudar e que quer conhecer a doutrina espírita nos três aspectos. Ela tem que, pelo menos, ler e estudar o livro dos espíritos, a parte filosófica, o livro dos médiuns, a parte científica, e o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte que desenvolve o teu ético-moral. Veja bem como é interessante. Não é? E aí, Kardec, o que é que ele faz? Ele prima por tudo isso. E
ele, no capítulo 24 do livro dos Médiuns, que trata da identidade dos espíritos, ele vai nos explicar, certo? Bem direitinho como é que a gente pode identificar esses espíritos mentirosos, né? E que a gente chama de pseudo-sábios, né? Então, é difícil, ele começa dizendo que é muito difícil a gente identificar o espírito. Por quê? Porque ele não, primeiro ele vai dar a identificação do espírito. É difícil por quê? Porque ele não tem carteira de identidade, como nós temos. Nós temos carteira de identidade. O espírito não tem. Então, quem é que vai ser a carteira de identidade do espírito? Ele mesmo. Só que para poder você decifrar essa carteira de identidade do espírito, precisa que você tenha conhecimentos dentro deste bojo, na parte científica, filosófica e religiosa, pelo menos o básico. E você só vai conseguir realmente identificar o que é verdade e o que é mentira do que o espírito está falando, se você ampliar mais ainda esses conhecimentos. Sabe por quê? Porque Allan Kardec diz que isso aí é difícil da gente conseguir identificar, como também são dois pontos que são difíceis de serem estudados ou serem identificados, né? É a identidade dos espíritos, a sua personalidade e a obsessão. Porque a obsessão também é difícil de ser diagnosticada, ou seja, identificada. Por quê? Porque requer muito conhecimento. Se a pessoa não tiver muito conhecimento na área da ciência espírita, que trata dessa comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material, principalmente não souber o que é a mediunidade, não saber os tipos de mediunidade, os tipos de obsessão que a pessoa pode passar, então confunde muito, que é isso que acontece muitas vezes nas casas espíritas. Isso acontece sempre. A confusão que se faz de um processo obsessivo, de um processo mediúnico. Muitas vezes se faz. E outra coisa, ainda tem um grave problema na questão da obsessão, é quando é uma auto-obsessão, é muito difícil também de identificar. É preciso que a pessoa tenha um conhecimento muito grande e tenha a sua própria mediunidade lhe dê essa condição de identificação. Então, aí como é que a gente vai conseguir saber se o espírito é realmente aquilo que ele está dizendo? Como? Pela forma como ele fala, pela forma como ele se expressa, pelas palavras que ele usa, pelos conselhos que eles dão. Mas aí, de repente, a gente pode dizer assim, mas espera aí, mas um espírito muito mentiroso, ele não tem jogo de cintura como os homens mentirosos, que gostam de falcatruas, que gostam de enrolar, de mentir para alcançar os seus objetivos. Eles não fazem também? Não é difícil a gente descobrir, que a gente chama de desmascarar alguém? Não é difícil? Alguém que a gente está vendo? Alguém que a gente olha no olho? Alguém que a gente está vendo as expressões dele, que muitas vezes num batido de olho, né? Num tremor de lábio, numa mudança de olhar, a gente vê que a pessoa não está muito verdadeiro naquilo. Imagine como é que a gente vai fazer isso se a gente não vê o espírito. Né? Fica difícil, né? Mas existe. Existem espíritos tão mentirosos, iguais àqueles que eram aqui, homens e mulheres tão mentirosos. Por quê? Porque ninguém vira santo só porque desencarnou, só porque perdeu o corpo material. Eis a questão. Nós temos no nosso consciente coletivo, como chama Jung, como Jung identificou, o consciente coletivo que Jung fala, é como se todo mundo, aquilo que todo mundo passasse, a gente vai absorvendo e fica como um inconsciente coletivo. Nós chamamos de o quê? De memória.
né? A memória espiritual, ou seja, as várias existências nossas, nós acumulamos experiências e estamos com aquilo. Muitas vezes a gente se apega demais àquelas coisas e fica ali na gente. É difícil de tirar. Por isso que é difícil da gente fazer a reforma íntima, né? Porque está impregnado, né? Esses vícios, esses maus costumes, essas coisas. Então, a gente precisa saber que existe isso. Existem espíritos, veja bem, porque como é que você vai medir o caráter de um espírito? Mesmo ele falando através da linguagem, sim, mas veja bem, mas tem espíritos que são altamente intelectualizados. Tem espíritos que têm um conhecimento do Evangelho, aliás, da Bíblia como um todo, tão profundo, que ele vai fazer a dissertação dele no bate-papo lá na hora da incorporação, ou na hora da psicofonia, ou na hora da psicografia. Ele vai fazer a coisa de uma forma tão perfeita que você vai dizer que o cara é o cara, não esse cara que Roberto Carlos fala, né? Mas que ele é o cara dentro dessa comunicabilidade, ou nessa inteligência, ou nessa verdade. Então, é fácil. E o que é que está acontecendo com isso? O que acontece é que muitas pessoas que estão dentro das casas espíritas começam a acreditar nesses espíritos que nós chamamos de espíritos. Eu não chamo eles tão de espíritos maus, que tem uma classificação. Kardec dá espíritos bons e espíritos maus. Eu diria o seguinte, são espíritos muito orgulhosos, né? Que acham que tem que estar manipulando as pessoas, porque é o orgulho dele quem faz isso, né? A maldade talvez seja naquele ponto onde ele articula tanto que pode levar a pessoa a um suicídio, ou a pessoa a cometer um assassinato, um homicídio. Aí é outra coisa. Mas veja bem, o que é importante para a gente é a gente saber o seguinte, que espíritos mentem. Para quê? Porque a gente tem que ver que como é que os espíritos se aproximam de nós. Como é? A gente já falou aqui muito na questão da afinidade. O que é afinidade entre dois espíritos encarnados ou desencarnados? O que é afinidade? É o quê? São pessoas que têm os mesmos gostos, né? Não é? Os mesmos vícios, às vezes são os vícios que são idênticos. Né? Como é que um espírito se aproxima de mim para me influenciar a beber? Porque eu tenho a tendência de beber. E aí ele se aproxima e eu tenho uma afinidade, ele sabe, e vai beber, eu vou beber junto com ele. Hã? Como é que um espírito se aproxima de mim para me influenciar na sensualidade? Porque eu sou sensual. Se eu não for sensual, ele não se aproxima. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir, porque não tem a afinidade. A afinidade é o quê? Magnetismo. Olha o magnetismo. O poder de atração. A atração magnética através de o quê? Dos pensamentos e das suas próprias ações. É assim que se dá. Então, tem médiuns que atraem espíritos mentirosos. Por quê? Porque são médiuns mentirosos. Então, não pode atrair para ele comunicações. Veja bem, eu vou separar essas comunicações ainda. Não pode, vamos dizer, o espírito vai fazer uso da mediunidade dele para quê? Para dar conselhos, como? Mentirosos. Eu vou separar aqui para que vocês não emendem as coisas. Veja bem, na consulta mediúnica é diferente. Eu estou falando de comunicação daqueles espíritos que chegam, dando conselhos, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que a Terra vai se acabar daqui amanhã, ou que o espírito ele chega e diz, olha, eu quero conversar com fulano, porque eu tenho um recado para fulano, hein?
eu tenho um recado para fulano, olha, o Espírito, eu estou dizendo através da mediunidade fulano, que você é uma pessoa já evoluída demais, né? Que você não precisa nem estudar, que acontece isso. E a pessoa do outro lado, quem está recebendo a comunicação, como acredita demais naquele médium, se deixa envolver e se acha o cara. Né? Se acha o cara, ei, o espírito ou o guia de fulano disse a mim que eu não preciso mais nem estudar, que eu sou evoluído demais, que eu já sou um espírito que já está angelical. E aí você, como ainda é muito orgulhoso e muito vaidoso, que se afina, o espírito comunicando, se afina com o médium e se afina com você, você acredita, olha, eu sou agora a cara ou o cara. Eis o problema. Nas comunicações que vocês fazem, quando vem a consulta, é diferente. Por que é diferente? Porque vocês vêm para fazer aquela ponte para saber se tem alguma coisa estranha com você. Não quero dizer que nesse momento não exista também mentira. Mas aí não pode haver. Por quê? Porque quem está se comunicando através de um médium é um espírito que não sabe nem que desencarnou. Entendeu? Não sabe nem que desencarnou. Ele vem pela atração, mas vem pela atração porque são trazidos pela espiritualidade. Para que sejam esclarecidos. É diferente. Mas aí, como é que a gente vai identificar esses espíritos? A gente pode falar disso também, na identificação. Por que que a gente identifica? O doutrinador vai identificar aquele espírito. Ele vai deixar o médium captar toda a energia, a entidade vai fazer a sua comunicação e ele vem. Ou, se viesse queixando de dor, disso, daquilo, aquilo outro, o doutrinador vai logo identificar que se trata de um espírito doente, ou não é? Então, ele vai tratar aquele espírito, ou seja, ele vai conversar com ele, olhando para o médium e sentindo que aquele ser que está ali é um ser doente que está precisando de quê? De conforto, de esclarecimento dentro da sua necessidade, que é o quê? Parar de sentir a dor, parar de sentir aquelas queixas, aquela sensação estranha. O médium, o doutrinador, vai identificar outra entidade, quando ela chega brava, se moendo, o que é que ele vai fazer? Ele vai identificar como um espírito que está ali, num processo de quê? De reparação, exigindo que aquele outro pague aquilo que ele fez, a questão do sentimento de vingança. Então, isso aí é fácil, na comunicabilidade, na questão do atendimento espiritual. Mas, quando é alguém, um médium, que, através da sua mediunidade, ele começa a falar coisas absurdas, mas como o médium tem prestígio, como o médium, as pessoas acreditam demais, porque tem isso, o que é que acontece? Acreditam naquilo tudo que ele disser. E começa a acontecer o quê? Aberrações. Que é isso que acontece também dentro do movimento espírita. Por quê? Por falta de estudo das outras pessoas. Falta de estudo do médium, falta de estudo das pessoas que lidam com esse médium. Porque se eles estudassem, eles iriam compreender, entender, identificar que aquela comunicação era um espírito que estava querendo usar tanto o médium como você. Porque existem os espíritos que a gente chama de espíritos zombeteiros, gozadores, que eles se divertem pra caramba. Da mesma forma como tem gente que gosta. Não tem gente que quando o outro cai, quebra uma perna, que se vê o que está acontecendo, não cai na risada? Não é? Se diverte com a desgraça, como a gente fala, se diverte com a desgraça do outro. E vocês acham que essas pessoas vão para o mundo espiritual como? Desse mesmo jeito. Só que quando está no mundo espiritual, eles querem mais, eles podem mais. Então, eles vão se divertir, eles vão querer, eles vão forjar situações
que vai fazer com que ele dê gargalhadas e mais gargalhadas, porque aquela energia daquilo que está acontecendo alimenta eles. Agora, a identidade em si do espírito, nessa questão também, de dizer assim, muitas vezes, já fizeram para mim, que eu sou médium também de psicofonia, e já me perguntaram, Amália, quem é teu guia? Como é o nome do teu guia? Eu digo, não sei, não me interessa. Não sei, nem me interessa. Por que eu vou estar preocupada com o nome da entidade que está ali me auxiliando? Ou auxiliando o outro? Então, as pessoas têm essa preocupação de saber, né? Por isso que aquela aparição em Fátima, lembram? É bem famosa ela, que aparece para os 3 menininhos, tudinho. Quase sempre essas aparições, ou seja, quando os espíritos se mostram ligados à Igreja Católica, o que é que acontece? Ele sempre se mostra com aquela aura, com aquela vestimenta fluídica, irradiante, brilhosa demais, e que se assemelha à forma de Maria de Nazaré, com aquelas roupas que ela usava lá naquela época de Jesus. Por que eles se mostram daquele jeito? E aí o que acontece? Quando alguém pergunta quem és, quase sempre eles dizem Maria. Por quê? Para que eles acreditem neles. Mas não quer dizer que seja realmente Maria de Nazaré. Pode ser um espírito ligado a Maria de Nazaré nas tarefas que ela tem aqui conosco na Terra para nos ajudar, nos impulsionar no nosso progresso moral e espiritual. Veja bem, ela não está mentindo. Ela está falando o nome de alguém que a população conhece e que respeita e que, então, aí, mas um outro espírito muito inteligente que não desenvolveu as suas aptidões morais e espirituais pode usar o mesmo truque. E aí, como é que a gente vai fazer a separação? Pelo tipo de informação que aquela entidade vai trazer. Se são informações que vão beneficiar a população, ou a humanidade, ou a um grupo, e vai trazer realmente benefícios concretos, essa entidade, ela é uma entidade realmente que a gente pode chamar de iluminada. Ou seja, já está num grau de evolução já bem adiantado. Mas, quando usa conselhos, principalmente quando eles começam a falar algo que vai provocar naquela população revoltas, ou vai ampliar mais o orgulho na questão de raça, de gênero, que eles fazem isso para provocar o quê? Atritos, né? Isto mesmo que seja sutilmente, então esse espírito não é um espírito, como João fala na primeira epístola dele, não é o espírito que vem de Deus, ou que seja de Deus. Mas aí eu discordo um pouco de João, né? Porque a gente não pode dizer assim. É um espírito, aí a gente vou refazer. A gente vê que é um espírito que não evoluiu moral e espiritualmente, não desenvolveu ainda as suas aptidões natas que nos é dado a partir do momento quando Deus nos cria. Mas filho de Deus ele é, porque todos nós somos. Que somos, se formos mentirosos, homicidas, assassinos, ladrões, o que você pensar, tanto o espírito encarnado como desencarnado, ele continua filho de Deus. Nós é que na nossa ignorância achamos que a nossa maldade faz com que nós deixemos de ser filho de Deus. Não deixamos, porque ele não renega nenhum de nós.
Porque se ele assim o fizer, ele estará se igualando aos homens. E ele deixa de ser Deus. Então, Deus não se preocupa com isso. Você está ali fazendo, é tanto que a gente sabe que nós vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias para a nossa evolução. Se ele se magoasse, ele dizia, bem, você agora não vai mais reencarnar, eu vou desfazer você, vou deletar. Né? Mas não, ele vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para a gente refazer aqueles erros e aprender outros. Né? E ainda vai mais. Ele vai permitir que alguém venha conosco para nos auxiliar a concretizar aquilo. E ainda mais, ainda tem outros espíritos que, à medida que aquele que vem conosco não consegue desempenhar ou nos auxiliar, já é permitido que os outros venham o auxiliem para alcançar aquilo para a gente. Então, veja que a coisa é bem mais ampla e a doutrina espírita é que trouxe isso. Então, não dá para a gente falar agora sobre todos os aspectos dessa identificação. Ou sobre todos os aspectos dessa identificação enquanto espíritos mentirosos. Eu acho engraçado que eu digo a vocês que vão ler. Pega o livro dos médiuns, no capítulo 24, e leiam todinho, que ele é bem interessante. Ele trata justamente dessa identificação. E lá tem tudinho certinho. E é bom para a gente não ser enganado. Não é? Não é tão bom a gente não ser enganado, a gente identificar logo as coisas? Veja bem, é tanto que Kardec fala que é interessante. Ele diz que numa comunicação lá, o espírito chegou dizendo, sabe como? Repara só. E quando perguntaram, meu irmão, quem é você? Ele disse, eu sou Deus. Aí todo mundo, né? Deus? Meu irmão é Deus? Sim, eu sou Deus. Aí disse, mas Deus não pode, meu irmão, você ser Deus. Deus é único, Deus não vem entre nós. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um ser tão, é uma energia tão poderosa que não pode estar entre nós aqui. Né? Assim mesmo falou Jesus, que ninguém viu o Pai face a face, só Ele. Ele disse, bem, eu falei que sou Deus porque eu sou o filho dele. Já mudou. Quando foi pressionado, ele já mudou. De Deus, ele passou para o filho. Aí disse, o filho de Deus, sim. Então você é Jesus? Aí ele disse, sou. Ele disse, mas como é que você é Jesus? Se você ainda está, a gente está conversando aqui, Jesus é um espírito que veio, já é iluminado, ele é o governador da terra, e começaram a argumentar com ele. Ele disse, bem, eu estou dizendo que eu sou o filho de Deus, porque todos nós somos, né? Saiu pela tangente. Porque todos nós somos filhos de Deus. Olha, então, o que Kardec nos recomenda é isso, é que a gente argumente. Mas para a gente argumentar, a gente tem que conhecer, não é? Eu não posso argumentar algo que eu não conheço, que eu não sei. Porque se eu não souber, eu vou engolindo tudo. Certo? Para mim, tudo vai ser verdade. Aquilo tudo aconteceu. Veja a astúcia dele. Se intitular Deus. Quando ele foi questionado, que ele viu que ninguém ia engolir a balela dele, ele disse que era o filho. O filho quem era? Jesus. Quando se questiona, ele diz, aí ele sai pela tangente. Não, porque todos nós não somos filhos de Deus. Aí, e outros que são abordados. Então, Allan Kardec, ele aprendeu assim. Aí ele começa a elencar tudo que ele conseguiu, né, aprender dessas experiências através justamente dessas comunicações que eram feitas lá nos círculos de estudo. Por isso que nós temos que termos os nossos círculos de estudo na área mediúnica, mas temos que estar preparados. Porque o que acontece? Se você não tem um conhecimento, você vai engolindo tudo quanto é informações que não são verdadeiras.
E depois você passa a divulgar aquilo como verdade. E daqui a pouco está aí passa para um, passa para outro, porque vocês sabem que tem um boca a boca, né? Por isso, vejam bem, por isso o que acontece nas casas espíritas? Eu vou tocar num pontinho, que é um calcanharzinho de Aquiles, mas é necessário, já que a gente está falando desse tema, não acrediteis em todos os espíritos. Tem pessoas que chegam aqui, isso aí eu digo porque eu vejo, era coisa. Agora, só agora que eu estou afastado um pouco da desobsessão, mas isso é comum. De pessoas de chegar e dizer, olha, eu quero fazer consulta com o médium tal, porque o médium tal, o guia dele é muito forte. Mas sabe por que o guia dele é forte? Porque ele fala coisas que são respostas que ele dá porque tu está querendo ouvir aquilo. E ele dá. Ele é inteligente. Ele jamais vai te questionar. E o que acontece? Começa a endeusar o médium. E aí o que acontece? O médium começa a cair na questão moral dele, porque se deixa levar pelo orgulho. Ah, eu sou a cara, eu sou o cara, porque todo mundo quer vir para mim. Porque o meu guia é bam, bam, bam. E não existe isso. Todo guia é bom, desde que esse guia e esse médium se prepare para a tarefa. Estudem, tenham responsabilidade e disciplina. Sejam verdadeiros. Nós temos, gente, a gente precisa, com urgência. Se a gente quer que o planeta Terra passe, deixe de ser um planeta de provas e expiações, para ser um planeta de regeneração, a primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é colocar em prática os mandamentos de Jesus, ou seja, os seus ensinamentos. E tem uns que eles não precisa ninguém explicar, eles são claros demais. Quando ele diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que é que quer dizer, seja o seu falar sim, sim, não, não? O que é? Gente, falem a verdade. Não mintam, não enganem, não trapaceiem. Não queira mostrar que você é uma coisa que você não é. Tenha consciência daquilo que você não é. Porque ele diz depois, conhece-te a ti mesmo. E a doutrina espírita diz, fazer a sua reforma íntima. Mas nós só podemos fazer a nossa reforma íntima quando nós identificarmos em nós as nossas imperfeições, aqueles defeitos que a gente já está em condições de tirar. Uma outra coisa que Jesus fala também, ele diz assim, não sejam mornos. Ou você é quente ou você é frio. O que é isso? Também ele está nos incentivando a quê? A sermos verdadeiros. Quando formos dar opiniões, ou decisões, ou conversarmos, fazermos o quê? Não sermos isso. Tem pessoas que dizem assim, há bem pouco tempo eu escutei uma pessoa olhar para mim e dizer, Amália, eu não é, olha, repare, Amália, não é do meu costume, mas neste assunto eu vou ficar neutra. Não existe isso, gente. Essa neutralidade que você fala. Porque ou você está contra, ou você está a favor. Não é assim? Ou não? Não adianta você dizer, eu estou neutra. Você pode dizer assim, olha, eu vou me abster de dar opinião. Eu tenho a minha opinião, mas não quero dar. Aí você está sendo verdadeiro, porque você tem a sua opinião, mas não quer dar. Mas dizer... Não é do meu costume. Mas nesse assunto, era um assunto importante, não individualmente, era um assunto grupal, para o todo. E a pessoa ficar em cima do muro, porque o seu falar sim, sim, não, não, é o verdadeiro, ou você é sim ou você é não. Ou você concorda ou você discorda. Agora você não pode estar aquela história em cima do muro. Né?
Você, muitas vezes, em determinadas coisas, você fica em cima do muro e os espíritos ficam também desencarnados porque somos nós fora da matéria. Quem está no mundo espiritual são pessoas, gente, igual a nós. Apenas perderam o corpo material. Então, no mundo espiritual, quando a gente perdeu da gente, a gente vai para lá também. Do mesmo jeito, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, com o mesmo pensamento. Então, o mundo espiritual realmente está cheio de espíritos mentirosos. Por quê? Porque a humanidade ainda não aprendeu a ser verdadeiro. Se você não é verdadeiro, você é mentiroso. Não é? Ou não? Tem lógica isso? É aberração. Hoje eu estava conversando com um menino que ele disse, eu vou levar um assunto polêmico. Eu digo, eu gosto de polêmica. De assunto polêmico, por quê? Porque leva a gente, as pessoas a raciocinarem. Nós precisamos aprender não só a pensar. Pensar não requer esforço nenhum. Requer? Você fica pensando, às vezes, até devagar. Não está mais nem aqui, já está lá onde está o seu pensamento. Não. Mas quando você vai raciocinar, você precisa usar toda a sua energia mental para poder raciocinar, para chegar a uma determinada conclusão. Muitas vezes essa conclusão não é a correta, mas chega. Aqui a gente está querendo que você chegue a uma conclusão correta. Então, não é para ninguém. O mundo espiritual não se mostrou também para estar respondendo a questionamentos nossos banais, fúteis. Vocês sabem por que foi que Moisés proibiu da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material lá no Velho Testamento? Vocês sabem? E que os protestantes se pegam muito nisso, os evangélicos com a gente espírita, para dizer que a gente é do demônio porque se comunica com o mundo espiritual. Por quê? Por que foi que ele proibiu? Porque as pessoas abusavam disso. Queriam saber o boi que perderam, que se perdeu, onde é que estava. Perdia alguma coisa, queria saber. Queria saber se a mulher traía. Isso acontece aqui também? Será que as pessoas vêm na casa espírita também saber? Se o marido traiu, se a mulher traiu. Se vai passar no vestibular ou não, se vai fazer um concurso, se vai comprar. Eu vim aqui porque eu quero que os espíritos me ajudem a comprar uma casa. Menina, pelo amor de Deus. Só pedem coisas materiais. A mesma coisa lá na época de Moisés, só pedem coisas materiais. E aí ele viu o abuso. O abuso que as pessoas estavam. A falta de quê? De respeito com a espiritualidade maior. E disse, agora não vai mais se comunicar a ninguém. Pronto, está proibido. Certo? Está proibido, mas era uma realidade. Mas porque abusavam. Mas depois, herdade e merdade, estavam profetizando e vieram correndo. Sempre tem aquela pessoa que gosta de bajular, né? O outro que está lá em cima, numa posição superior, que era Moisés, né? Que era o encarregado moral e espiritual do grupo, corre, chega, diz, olha o fofoqueiro. Em todo canto tem fofoqueiro, viu, gente? Até no mundo espiritual também tem. Porque os fofoqueiros também vão para lá. Fofocam pra caramba. Aí o que acontece? Chega e diz, Moisés, você não proibiu de que não pode estar se comunicando com o mundo espiritual? Mas verdade estão profetizando. Profetizar era justamente os espíritos falando, né, das coisas do dia a dia deles, ou o que ia acontecer. E aí ele diz, bem, eu queria que todo mundo fizesse isso, né? Por quê? Porque era algo que eles estavam fazendo, mas estavam profetizando, trazendo conhecimento para que eles melhorassem. E não estavam à mercê das futilidades das pessoas. Eis a grande questão. Muitas vezes, nós somos instrumentos dessas mentiras do mundo espiritual, porque nós queremos ser enganados. Vocês sabiam? Queremos ser enganados. Porque quando nós recebemos a verdade, nós não aceitamos.
vou contar uma história bem rapidinha assim, vapt-vupt, como eu digo, né? Um pé lá, outro cá. Uma história antiga, essa história eu escutei Giseuda Carneiro Arnaud falando. Ela disse que tinha um homem que trabalhava numa empresa, era funcionário, vamos dizer que era chefe do departamento. E o sonho dele era ser gerente. E aí a mulher dele vai e diz que, olha, meu marido quer ser gerente. Será que não tinha um cantinho para a gente ir, para ver se meu marido conseguia, né? Quem sabe se Deus não faz ele ser gerente. E a vizinha dela, vendo ela naquela ansiedade, e vendo que a doutrina espírita ia lhe ajudar para que ela abrisse os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, leva ela a um centro espírita para ela fazer uma consulta espiritual. E lá ela pede ao irmão, olha, meu irmãozinho, eu queria que meu marido fosse promovido a gerente. E o irmão, o guia do médium, que não era um espírito mentiroso, disse o seguinte, minha irmã, olhe, tudo na vida da gente tem um porquê. E tudo acontece no seu tempo. Dê tempo ao tempo, né? Aguarde, vá orar, vá conhecer, frequente a casa, estude, ore muito, que Deus proverá. E aí ela foi embora para casa, não era aquilo que ela queria escutar e foi embora. Nunca mais voltou ao centro espírita. E alguém o chamou para ir num terreiro de Umbanda, e ela foi. E lá ela disse, fez a mesma proposta ao guia do médium lá. E o guia do médium disse, tá, minha irmãzinha, eu faço sim, traga uma garrafa de cachaça, traga não sei o quê, traga não sei o quê, traga não sei o quê. E ela assim fez e levou. E ele, pá, fez o marido dela ser gerente, ter a promoção. Marido gerente, cheio da grana. Comprou o carrão bonito, Mercedes. Começou a... Aí o que aconteceu? O carrão, aí ele já era muito... Aí o carrão, assim, aí as garotas à vontade, né, olhando o carro, as Maria Gasolina, e encheu de Maria Gasolina, e ele, como tinha aquele desejo, né, começou a se envolver com as mulheres. E aí o que acontece? As mulheres querem mais, querem mais, querem mais, e ele não tinha mais, porque o salário dele não dava, e ele começou e foi um belo desfalque na empresa. Quando deu o desfalque, que viu que ia ser descoberto, antes de ser descoberto, ele atirou na sua cabeça, suicidou-se. Foi uma coisa... A mulher entrou naquela depressão, foi uma coisa terrível. E aí, a vizinha, naquele sentimento cristão, diz, bora, fulana, lá para o centro espírita, lá você vai ser amparada, lá você vai ser orientada. Ela foi. E numa consulta, ela perguntou ao guia do médium, mas meu irmão, naquele dia eu vim, e pedi para meu irmão fazer o meu marido ser gerente. E ela disse, e o irmãozinho, o médium, o guia espiritual do médium disse, minha irmã pediu uma coisa que achava que era o bom para vocês. Mas nós aqui temos responsabilidade. Nós sabíamos que seu marido, em outra existência, tinha cometido o mesmo delito. E nós, então, não poderíamos, com responsabilidade, claro, nós respeitamos o livre-arbítrio dele, mas nós não poderíamos ajudá-lo nessa empreitada, porque saberíamos que ia ser a falência dele. Ele ia ser réu-incidente, como foi realmente. Mas não te preocupas, minha irmã. Continua na casa, persevera. Que a espiritualidade amiga vai amparar teu marido, porque tu estavas também com ele, na época, em outra época, tu também fostes, né, cúmplice dele. E hoje tu está aqui, então é a hora de ver e reparar. Veja só, o que foi que aconteceu? Um mentiu. Mas mentiu ele também, levado por quê? Pela ganância dele, e a outra também pela ganância. Olha, o que se atrai... Não se atrai? O que foi que eu falei? Afinidade? Ganância atraindo ganância. O outro queria o quê? O espírito desencarnado. Queria satisfazer
os seus anseios, porque ele já não tinha mais um corpo, então ele precisava que alguém fizesse aquele negócio ali para ele exalar aquilo tudo. E também para uma falta, o guia espiritual lá no centro espírita disse que nós aqui temos responsabilidade, mas nossos irmãos, ainda na ignorância, ou seja, lá na Umbanda, ainda na ignorância, não despertaram ainda para esse lado, para a responsabilidade. Então, eles fazem e pouco importa o que é que vai dar depois. Né? O importante é que ele está ali fazendo o que o outro quer e também o que ele quer fazer, que é, muitas vezes, tripudiar em cima do outro, da loucura do outro. Né? Então, vejam bem que os espíritos mentem, e isso é muito importante a gente saber, para poder a gente saber se direcionar. Então, jamais venham com pedidos de coisas materiais. Até nas próprias preces, nós não devemos pedir casa, carro, isso, aquilo outro. Não, gente, a gente tem que pedir forças, energias, paciência. Para quê? Para a gente superar as dificuldades. Para a gente conseguir se superar a si mesmo também. Né? Deixando a nossa vaidade de lado, a nossa ganância. A comunicabilidade dos espíritos veio para nos auxiliar no nosso progresso moral e espiritual, também no nosso progresso intelectual, também no nosso progresso tecnológico, mas principalmente eles estão aqui para nos ajudar a que nós possamos nos ajudar. Veja como é interessante. Eles estão para nos ajudar, para nos impulsionar para a prática do bem. Para o bem, para praticar o bem, para quê? Para que nós nos melhoremos. Para que nós nos transformemos. Para que nós caminhemos dentro desse princípio cristão, se ensina ou não, não seja morno, seja quente e frio. Seja o seu, faça ao outro que gostaria que fosse feito a você. Não, você é o sal da terra, nós somos. Ele não estava falando só com os apóstolos dele, não. Com nós somos o sal da terra. A terra só tem sentido porque o homem nela habita. Então, se nós deixarmos de sermos homens no sentido da questão moral e espiritual, e passarmos a viver no instinto como animais, não serve de mais nada. Só serve para ir para o fogo queimar. Então, a gente precisa entender, a gente precisa contribuir. A Terra não vai passar a ser um planeta de regeneração se nós não nos regenerarmos. Enquanto nós estivermos nessa fase de expiação e prova, nós não vamos também fazer o planeta passar a ser de regeneração. Nós precisamos nos regenerarmos. Ou seja, nós precisamos sermos bons. Nós precisamos desenvolver esse potencial de bondade que existe em cada um de nós. Mas precisamos. Então, que Jesus continue a nos intuir através dos nossos amigos espirituais. E preste atenção, viu, gente? Prestem muita atenção. Muita paz. Esse não está no livro dos Espíritos, né? Está no livro dos Espíritos. Meus amigos, quem quiser ler mais algo a respeito desse ponto de Amália, leia o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, já diz que haverá muitos profetas com